Queridos, começamos um programa Rio Liberto com o Dr. Azenha e agora, me ajudando na apresentação desse programa, o Dr. Leandro Tavares, esse grande comunicador e criminalista, meu amigo querido, que está nesse projeto, desse programa. Eu costumo falar, as redes sociais é o que há de mais democrático hoje em dia. Você assiste se quiser e você vai assistir aqui. Nós vamos falar de temas relevantes. Nós vamos falar, por exemplo, aqui sobre como vai ficar a nossa segurança pública do Rio de Janeiro, com dois grandes especialistas, um que foi policial militar, o outro que é policial penal, mas bacharel em Direito com profundo conhecimento de segurança pública. O Leandro Tavares vai fazer as perguntas, as indagações também, um grande criminalista e comunicador. Leandro, nós temos, por exemplo, um ponto, quando nós tivemos aquela operação aqui no Rio de Janeiro, eu mesmo cheguei a comentar isso para alguns amigos, né? E na casa de um dos investigados, ele já teve acesso àquele mandado de prisão lá. E o Ministério Público do Rio, com todo respeito aos promotores, mas até agora não se manifestou sobre isso. Leandro, quero que você comece a perguntar a um dos nossos entrevistados que você quiser. É um prazer estar contigo. É sempre uma satisfação apresentar esse programa ao seu lado. Olá, meus amigos. Obrigado mais uma vez, Azenha, pelo convite, por participar desse programa. Tem sempre como intuito a independência e a liberdade de poder se manifestar. Isso é muito importante nos meios de comunicação, é muito importante hoje porque você não tem lugares que você não pode se expressar com a devido respeito e principalmente com a opinião de uma maneira clara, precisa e direta para todos os ouvintes. Nós estamos hoje aqui com dois especialistas, como você mesmo abordou, e uma situação muito grave, Azenha. Nós estamos vivendo hoje uma realidade muito complicada, principalmente dentro do estado do Rio de Janeiro, onde as autoridades devem muita satisfação à nossa população, ao pagador de impostos. Por isso, meu amigo, esses temas devem ser aprofundados com bastante relevância e nós temos aqui duas pessoas com alto poder, duas feras com alto poder de discernimento que vai ajudar a esclarecer todas essas situações para a população fluminense. E o que é melhor, sem passar pano, né? Sem passar pano. Corso, eu vou te botar logo no nosso sinuca de bico. O que você acha dessa situação que eu abri aí, que os nossos telespectadores, Leandro, viram na abertura aí, sobre essa questão do vazamento dessa operação? Bem, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Luiz Carlos Azenha, doutor César de Souza. Boa tarde. Leandro Tavares, a todos aqueles que assistem ao programa Rio Liberto. Novamente, um grande prazer ter sido convidado. Em relação ao vazamento de dados, de notícias, de informações que não deveriam, nós temos um posicionamento que fica muito claro, né, dos desmandos, dos desacertos que acontecem, né, na fase investigativa, com o nosso Poder Judiciário, inclusive, e isso não é prerrogativa apenas daqueles que nós chamamos na advocacia de peixes pequenos, né? Muitas das vezes não deveria ser assim, mas muitas das vezes acontece os desmandos, os desvios, né, no próprio Poder Judiciário, às vezes na Polícia Judiciária, às vezes no próprio Ministério Público, em que informações sigilosas, processuais, às quais somente o advogado de defesa deveria ter acesso, né, acontece. Esses desmandos e muitas das vezes esses desvios acabam acontecendo e isso pode envolver tanto aqueles acusados da raia pequena, como também aqueles em que são investigados agentes estatais. Um grande mistério, né? Cécio, prazer te ver, meu colega, meu amigo, meu irmão de turma. Quando eu fui DESIP, né, hoje Polícia Penal, trabalhamos junto, mais de 20 e poucos anos atrás. É um grande profissional da área de segurança penal, policial penal. É uma das pessoas que eu considero dando continuidade, né, a uma entrevista que eu fiz com ele. Sabe muito, eu sou suspeito para falar que ele realmente é uma pessoa que... Aliás, eu costumo dizer, Leandro, os grandes técnicos da área da segurança pública são aqueles que, às vezes, muitas vezes, a grande mídia não conhece, né? Eu estou do lado de um aqui que... O que você acha sobre isso aí? Você quer falar alguma coisa disso? Sim, eu primeiro quero agradecer a oportunidade novamente, dando continuidade àquela entrevista que nós tivemos no Rio Liberto ano passado. Agradecer também a presença dos ilustres aqui, o doutor Luiz Corso, Leandro Tavares e o doutor Azenha. E brilhante, a brilhantar ainda o seu programa, essa entrevista. Sim. Eu acho que em relação ao que ocasionou
esses desmandos, essas coisas aí, que o judiciário, a própria polícia judiciária, isso aí é possivelmente causa de estranheza. É o meu ponto de vista aqui. É, no mínimo, uma estranheza, que deve ser apurado e deve ser investigado na forma da lei. Não fazendo com que ou qualquer pessoa seja isenta de responsabilidade. Meu ponto de vista é esse. Deve ser apurado rigorosamente, independente quem for a pessoa. Sem dúvida, sem dúvida. Uma outra coisa também, Leandro, que a gente sabe que no YouTube, nas plataformas, né, esse programa vai para o Instagram também, vai para o Face, vai para as redes sociais de cada um dos aqui entrevistados, do apresentador Leandro Tavares também, ou seja, vai para um leque que a gente não tem nem a dimensão para saber ao alcance que vai. Mas um outro tema muito importante, com as eleições que se aproximam, advendo das eleições, nós temos aí 2 candidatos que estão aí se alternando na liderança das pesquisas, que é o Cláudio Castro, que está agora sendo objeto de escândalos com a questão do CEPERD, me parece, né? E que pela teoria do domínio final do fato, o Ministério Público está investigando essa teoria. Os senhores que são grandes doutrinadores de direito penal sabem que fica difícil não chegar a ele, porque é óbvio que ele tem conhecimento daquilo ali que está se passando, a figura ali de uma grande organização criminosa lidando com dinheiro público. Veja, tem que dar o direito ao contraditório para a defesa, vai ficar muito difícil para mim, desculpa o linguajar, que é um batom na cueca, e o Freixo na outra ponta, que também não foi experimentado ainda na seara da segurança pública, e o Castro com esse problema aí. Eu não vejo uma outra alternativa para o eleitor. Muito me preocupa essa questão da segurança pública. Eu queria a opinião de vocês nessas operações. Eu tenho uma opinião própria. Eu acho que deveria ter uma asfixia, mas preservar aquele cidadão de bem que está na comunidade, porque não adianta você que foi policial militar, você que é um policial penal, você fazer uma operação, Leandro, você sabe disso, é a minha opinião, vitimar inocentes, 3, 4 inocentes, até o policial que está me ouvindo, para no final você ter esse saldo na balança. Para mim, isso não surtiu efeito. Eu acho que tem que ter uma coisa mais planejada. Leandro, o que você acha? Nós precisamos do Estado mais presente, né? Nessa situação. O simples confronto pelo confronto acaba que traz às comunidades, aos meios, situações de revolta contra o próprio Estado. Porque o Estado entra com poderio bélico e com a força e acaba não trazendo outros mecanismos para poder erradicar daquelas localidades o sistema criminoso. Porque acaba se virando uma máquina de produzir, infelizmente, de massacrar as pessoas. Não estou dizendo, muito pelo contrário, defendo as operações policiais, claro. Elas devem continuar, até porque nós sabemos do período da situação dos narcotraficantes, do tráfico de maneira geral, o poderio bélico deles, narcos-milícias, mas a gente também tem que entender que o Estado tem que estar presente com outros mecanismos também, porque senão vai virar situação somente de enxugar gelo. Sem dúvida. O que você acha disso, Cécio? Em relação a essas operações, toda essa sistemática aí da segurança, esse panorama que se avança das eleições da segurança pública. Bom, todo o período eleitoral é comum acontecer pela nossa evolução, pela nossa história, acontecer os mesmos fatos com as mesmas características e mesmos modos operantes. Então, para a gente, como o ilustríssimo Leandro falou, é enxugar gelo. Então, acontecem as mesmas coisas, os mesmos fatos. As vítimas são praticamente as pessoas pobres, humildes, de comunidade, porque é uma história que vem se arrastando há muito tempo. Deve, ao meu ponto de vista, deve ter uma mudança no modo operandi, a forma que as autoridades que estão no poder ou que ensejam agora com a eleição entrar no poder, mudar essa forma de agir, esse modo de operante, porque senão vai ser uma continuidade daquilo que nós já sabemos o resultado. Deixa eu perguntar aqui, Corso, o que você acha disso aí? Bem, doutora Zenha, vou aqui dividir o meu rápido comentário em 2 etapas.
A primeira etapa é a etapa política, que o ilustre doutor Azenha comentou aí sobre o atual governador Cláudio Castro e o seu adversário chamado Marcelo Freixo, o candidato Marcelo Freixo. E aí o programa Rio Liberto não tem nenhuma responsabilidade com aquilo que o doutor Luiz Corso, advogado criminalista, vai falar nesse momento. Não vejo o candidato Marcelo Freixo... Você pode ficar à vontade aqui, viu, Leandro? Aqui, sim, claro, liberdade sempre. Agradeço a liberdade de expressão. Aliás, o convite Rio Liberto para comparecer ao Rio Liberto, e a característica do Rio Liberto é a democracia e a liberdade de expressão. Então, já deixando claro que o Rio Liberto não tem nenhuma responsabilidade sobre o que o doutor Luiz Corso, advogado criminalista, vai falar. Não vejo o candidato Marcelo Freixo como uma boa opção e com um bom horizonte para o Rio de Janeiro. Não vejo. Acho que uma possível eleição do candidato Marcelo Freixo, pela ideologia que segue, fará muito mal ao Rio de Janeiro. Opinião do doutor Luiz Corso, advogado criminalista. Em relação ao atual governador Cláudio Castro, cometeu um pecado terrível em relação à segurança pública e no desrespeito para com os veteranos no assunto da GRAM. Verdade. Aqueles que sabem que estão inteirados nesse assunto em relação aos veteranos, aos aposentados e pensionistas da Polícia Militar, o pecado terrível cometido pelo governador Cláudio Castro, e aliás uma grande injustiça, porque em qualquer país do mundo os veteranos são valorizados. Eles derramaram sangue, suor e lágrimas, deixaram alguns até o próprio membro do corpo, membro superior, braço, perna, em defesa da sociedade. Então, na questão de segurança pública, não há como você abordar o assunto de segurança pública sem você falar nos agentes estatais. Agora, é claro que nós também temos que abordar a sociedade civil. E não se fala em segurança pública sem você dividir por um viés, por um primeiro viés e pelo segundo viés. O primeiro é o viés técnico, jurídico. Não há como você falar em segurança pública, e aí entra a questão das comunidades, sem que as forças do Estado respeitem o princípio da dignidade da pessoa humana, esculpido no artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Concordo. É impossível falar em segurança pública, o Estado, para com a sociedade civil, sem se observar o princípio da dignidade da pessoa humana, porque a partir daí nascem todos os outros princípios. E a segunda parte de observação ainda constitucional são os direitos e garantias fundamentais. Pode parecer discurso pronto, mas não é. O artigo 5º é muito claro sobre direitos e garantias fundamentais. E o Estado tem que agir dentro da legalidade constitucional. Agora, quando nós vemos também o próprio agente estatal, principalmente no caso dos veteranos da Polícia Militar, dos aposentados, pensionistas do Estado, em relação à GRAM, onde você divide a Polícia Militar em duas. Você divide a Polícia Militar em os ativos e os veteranos. E aí você pega uma gratificação no patamar percentual, que é essa GRAM, e você dá para os ativos, e você esquece dos seus guerreiros, dos seus veteranos, das suas viúvas, dos pensionistas, você comete, governador Cláudio Castro, uma injustiça fora do comum. Então, essa é a abordagem, política. Inclusive, essa parte eu vou pedir à produção, Leandro, que ele está falando aqui, para separar, não separar do contexto do nosso programa, mas colocar também em separado o que o doutor Corso está falando, para mandar um recado ao atual governador. Porque isso é muito sério. Eu já tinha escutado falar isso, nós temos, Leandro, grandes amigos policiais militares, e há uma insatisfação muito grande. E o César colocou também, com muita propriedade, a questão do Estado chegar também e avançar na questão da inteligência. Apesar das realidades serem diferentes, Leandro? Em outros países, mas aqui nós temos... Eu me lembro que teve um traficante que foi preso sem a polícia dar um tiro no Arará e sem vitimar nenhum inocente. Nós vamos encerrar esse programa por hora, vamos ter outros programas, chamar esses nobres entrevistados. Leandro, a questão também passa por uma estrutura também, nós temos aí do sistema nosso penal, toda uma questão complexa, nós temos aí super salários de magistrados, nós temos aí um poder judiciário que a polícia trabalha na ponta aqui, mas misteriosamente em plantões, alguns acusados de crimes graves saem, a gente sabe que plantão não é juiz natural, nós que advogamos no crime. Então, tem muita coisa aí a ser abordada ainda, Leandro. Se despeça, por favor, se despeça por hora, porque nós vamos ter outros programas. Temos aí, semana que vem, um grande nome aí que nós vamos trazer aqui no programa. Isso aí, Azenha. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, de poder estar aí ao seu lado desse brilhante projeto, que é o Rio Liberto. Trazer para todos os ouvintes fluminenses,
essa possibilidade de liberdade, que é sempre muito importante. Hoje nós vemos aí... E tem outra coisa, Leandro. Quem tiver peito e coragem, candidato ao Senado ou a governador, deputado federal, mas pode vir se quiser sim, com certeza. Mas não vou fazer propaganda não. Mas o senador e candidato a governador que quiser vir aqui ser sabatinado, que tiver coragem e café no bule para vir, vem. Mas vem sem esse negócio de eu quero perguntar o que eu puder. E vai ser aqui olho no olho. Né? E eu, como criminalista, quem me conhece, e o Leandro também é muito bom nisso, sabe que eu vou botar aqui para olho no olho, ou para tremer ou para se sair bem. Um abraço, até o próximo programa, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. O Rio Liberto, acompanhem a gente, repassem. Leandro, um grande abraço, até o próximo programa.